E aí nós temos agora em diante outros nomes. Então, na sequência dessas fases, né, de semanas, dias e uma série de coisas, nós temos estruturas sendo formadas. Então, eu vou só citar o nome de algumas delas. Então, nós temos ali a mórula, que é cerca de 3 dias após a fecundação, né? Aí vem ali alguns eventos acontecendo, né? Depois nós temos as blástulas, né? Que é quando tem, de fato, a chegada ali das estruturas intrauterinas, né? Então começa a partir de então formar algumas pequenas cavidades, cavidades essas que depois vão virar estruturas específicas, né? Então a gente vai ter, por exemplo, uma grande cavidade que nós temos dentro do nosso sistema, que é os ventrículos, né? Terceiro e quarto ventrículo, muito importante para a formação de um líquido específico que a gente também já vai falar ao longo do curso, né? Que é o líquido cefalorraquidiano, ou simplesmente o líquor, que tem um fator proteico, um fator protetor. Então, tudo isso que a gente está vendo agora é um esboço do que vai acontecer daqui a pouco. E assim sucessivamente. Então, eu vou deixar aqui esse material, a sequência de cada uma dessas estruturações, desses nomes, para você ir dando ali uma olhadinha e tentando entender o que vai acontecendo step by step, sabe? E aí, quando a gente entra de fato ali na parte mais neuroanatômica mesmo, então a gente tem o primeiro sistema, que é o ectoderma. A partir dali tudo ficou claro, tudo era muito rascunho e a partir de agora tudo é mais anatômico. Então nós temos uma pequena estruturação que se chama ectoderma. Desculpa, eu estou falando o nome errado. Endoderma. Esse endoderma ele vai se transformar em sistemas específicos, como exemplo, sistema respiratório e alguns órgãos do sistema digestório, pulmões, estômago, fígado, vesícula, tudo bem? Na sequência disso, nós temos o mesoderma. Esse mesoderma ele vai se transformar num grande tecido conjuntivo. Quando a gente pensa em tecido conjuntivo, a gente já está pensando em sistemas específicos. A própria pele, o sistema muscular, parte do sistema circulatório. Então, quando a gente for pensar nos vasos sanguíneos, né, seja veias ou artérias, então a gente vai pensar em toda essa estruturação, as camadas desses vasos, né, as túnicas e assim por diante. Tudo isso vai ser baseado nesse mesoderma, tá certo? E por fim, o ectoderma, que aí o ectoderma já está falando de tecidos mais, como que posso dizer, tem tecidos mais externos, tecidos mais anexos, né? Como tecidos epiteliais, a epiderme, que é a camada superficial da pele, os próprios pelos, ainda também algum outro pequeno sistema ali, como um pequeno sistema do tecido nervoso periférico, né? Os nervos especificamente, o nervo periférico e assim por diante, certo? Ectoderma. Então, 3 pequenos sistemas que depois vão se transformar em grandes sistemas. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Endoderma, respiratório e órgãos viscerais, certo? Mesoderma, músculos, a própria pele, vasos sanguíneos, tudo bem? E os anexos, que vão ser pelos e a parte mais superficial da pele, né? O ectoderma, tudo bem? Então, quando a gente começou o curso e falou das estruturas começarem mais internas e caminhar para as mais externas, faz sentido agora a gente pensar dessa forma, né? Endoderma, vísceras, mesoderma, músculos, por exemplo, tá bom? E aí, ectoderma, pelos, cabelo, parte superficial da pele, do mais interno para o mais externo, tá certo? É a beleza da formação do nosso corpo, né? E eu quero mostrar aqui essa figura, esse pequeno folheto, né? Isso também eu vou deixar disponível para você ter ali como modelo, né, como exemplo, para estar sempre resgatando. São figuras ilustrativas, mas elas falam muito bem. Então vamos olhar, né, toda essa parte, né,
endoderma mais interno, né? O nome já está dizendo isso pra gente. Mesoderma, meio, meio. Então tem um trocadilho ali, mas já está ditando pra gente, tem alguma coisa intermediária, né? E depois ectoderma. Ecto de externalidade, externo, alguma coisa assim. Tudo bem? Por isso que a gente consegue olhar pele, pelos, que é o que vai se transformar no final. E aí as fases do desenvolvimento embrionário mesmo, né? Que aí aqui volta a dizer, né? Sistema respiratório, sistema digestório, depois pele, músculos, sistema reprodutor, talvez alguma estrutura ou outra, o sistema circulatório que a gente falou, né? A formação dos vasos, depois os anexos, né? Alguma coisa ali do sistema nervoso periférico, a própria pele no seu sentido mais externo, os próprios pelos, né? Cabelo, tudo bem? Eu particularmente sempre achei isso muito bonito, né? Interessante a gente ver como que as coisas começam ali a se estruturar e depois a funcionar. E aí seguindo, então passando dessa parte, agora nós temos um outro contexto que é o tubo neural, certo? Aquele tubo neural que a gente comentou popularmente, que é como se fosse um pirulito, né? Então a gente tem a parte mais centralzinha e depois a gente tem aquele cabinho. Esse pequeno tubinho vai se transformar realmente no canal neural, né? No tubo neural, o que é a nossa medula espinhal no final da história toda, tá certo? E aí ele ocorre após dias e dias de fechamento de toda essa junção, de todo esse estabelecer das estruturas mais básicas. Tá certo? Então, basicamente, é uma sequência de formações. Então, a gente viu a parte mais externa para a parte mais interna, depois a gente vai começar a ver pequenos prolongamentos, aí a gente já está tendo um esboço ali do que vai ser esse tubo. Esse tubo ele vai apresentar uma especificidade importante, então ele vai ter ali a sua parte, o tubo olhando ele exclusivamente, a gente não está olhando mais as outras estruturas, tá legal? Então a gente vai ter ali a parte mais externa desse tubo, depois a gente vai ter a parte mais ali do intermediária desse tubo, depois a gente vai ter a parte mais externa desse tubo, tá bom? Então a gente vai pensar em camadas, isso vai ter alguns nomes específicos de lâminas, né? Mas eu não quero trazer aqui tantos nomes diferentes, eu quero mais é que você entenda a sequência da formação das coisas. Tudo isso também está disponibilizado aqui no material, depois você pode dar uma zapeadinha ali e olhar, entender um pouquinho mais de detalhes, tá bom? E aí outra coisa que eu quero trazer aqui também de informação interessante, já que a gente está olhando como se fossem paredes, né? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Essas paredes, ela também vai ter a parte mais externa para a parte mais externa. Então, os nomes que você vai se deparar dentro dessas localizações, ele vai ter um nome. Por exemplo, póstero-lateral. Ele saiu de uma localização mais posterior e foi para uma localização mais lateral. Então, ele está num sentido diagonal. Ele também pode ter uma outra formação que vai ser anterolateral. Então, ele saiu de uma parte mais anterior e foi para sua lateral. Então, vai ter uma formação mais diagonal. Essas questões dele deixar de forma diagonal, depois, estou trazendo um olhar bem futurista, bem lá na frente. Depois ele vai formar um contexto dentro desse tubo. A hora que a gente olha como se fosse a luz desse tubo de forma longitudinal, a gente vai deitar esse tubo e olhar, você vai se deparar com um grande formato que parece um H. Esse H é um esboço, tá? Não é um H nítido, é um desenho que traz uma alusão, ele lembra uma letrinha ali que é o H, se chama H medular. Esse H ele traz uma diagonalização. Então quando a gente olha nessa formação do tubo neural, a gente está vendo nomes que estão dizendo para a gente assim, ele está póstero-lateral, aí você tenta imaginar uma coisa diagonal. Depois ele está anterolateral, você observa uma outra coisa diagonal. Se a gente juntasse, fizesse linhas, vai depois virar esse formato parecendo um H. Tudo bem? É uma grande curiosidade, estruturalmente falando, que depois vai trazer funções bem específicas.
A parte anterior da medula tem uma função específica, a parte posterior tem uma outra função específica. A gente vai chegar lá, tá? Mas, assim, a ideia do curso é olhar o presente e olhar o futuro. E aí você fica fazendo esse ping-pong mesmo e tentando já entender como que as coisas estão sendo formadas. Tá certo? Observe essa imagem só para ficar um pouquinho mais claro ainda do que eu estou falando, né, nesse sentido. Então a gente tem aqui toda essa parte que é chamado de prega, né, desse sistema. Formou no final da história um grande tubo. Deixa eu colocar a caneta vermelha aqui, fica melhor para ver. Formou no final da história um grande tubo, né? A sua parte mais caudal, que se chama, né? Que é essa parte mais inferior aqui. E a parte mais cefálica, que é a parte mais alta. Então tudo começa a se formar na parte mais superior para a parte mais inferior, tá certo? Então ele vem descendo aqui assim e se estruturando. Então a pequena parte desse tubo começa aqui nessa região mais alta, ele vem se fechando, se fechando, se fechando, trecho a trecho, tá certo? E chega num dado momento, ele termina de se fechar e ele cria esta imagem aqui, que é o que a gente está vendo, tá certo? Totalmente fechado. Isso dentro da embriologia, é na formação, semanas após semanas, eventos após eventos, essas coisas vão acontecendo. É óbvio que eu acho que eu já falei aqui algumas vezes e você já vai imaginar. Durante a embriologia, se algo não acontece, por exemplo, se esse evento aqui de fechamento do que vai ser o tubo neural, que vai se transformar na medula espinhal, se isso não acontece, é uma grande catástrofe, né? Existem nomes para essas alterações, para essas doenças, né? Essa catástrofe, às vezes, chega a ponto de não ser compatível com a vida, né? Que se chama de incompatibilidade com a vida. Ou até mesmo se acontece a vida, é aquele tipo de vida que traz alguma alteração, né? Vem um nome muito pesado, inclusive, que se chama de aberração anatômica, né? Então é uma grande alteração. Existiu ali uma compatibilidade com a vida, aquele indivíduo de fato nasce, mas com grandes alterações, que é um nome pesado até, mas é esse nome que é dado, né? Aberração anatômica, uma super alteração estrutural ali e funcional também, óbvio. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.